Boa noite, gente. Desejo que estejam bem. Hoje nós vamos falar a respeito de energia. Nós sempre falamos assim de energia do lugar das coisas, né? De como a gente conseguir é, ter energia e colocar essa energia com foco naquilo que realmente é necessário, naquilo que realmente é preciso, né? Para que a gente não deixe drenar a nossa energia em coisas que não são construtivas para nós. Então, baseado, né, como eu venho fazendo em tudo que vocês vêm respondendo, que vocês vêm colocando em formulário, escrevendo nos grupos também, a gente vai falar a respeito de energia, corpo e presença, né? Como sair da exaustão, como voltar para o teu centro. A gente tem falado em todas as aulas a importância de cada pessoa poder ocupar o seu lugar. E esse é um assunto que é preciso a gente sempre estar observando e estudando isso. Porque são coisas muito sutis, são coisas muito pequenas que está sujeito nos tirarem do nosso lugar. Ou melhor, que a gente se tire do próprio lugar, né? Porque isso não acontece assim por causa de outras pessoas ou de outras coisas. Isso acontece por falta de cuidado e de atenção nossa, por falta de conhecimento muitas vezes também, né? Então, quando a gente fala de presença, para mim já é o primeiro foco que é preciso ter, né? Se manter presente. Porque quando a gente se mantém presente, a gente consegue observar melhor as coisas. A gente consegue não levar para o lado pessoal. A gente consegue não colocar uma energia primeiro numa coisa, assim, sem pensar. Simplesmente passou um pensamento, já gerou um sentimento, já gerou um sintoma físico e a gente já reage àquilo, tudo no automático. Quando se tem presença, é possível aquilo que a gente vem conversando e estudando, dar aquela respirada, entender bem o que é de cada um, deixar a pessoa com o que é dela, a gente ficar com o que é nosso. E não só pessoas em si, mas muitas vezes situações, né? Assuntos que não tem nada a ver com a gente e que se a gente não tiver presente, prestando atenção nas coisas da vida, prestando atenção na gente, é sujeito a se perder nesse sentido, né? Então, hoje eu vou falar a respeito disso, dessa questão da energia, de como a gente encontrar o nosso centro acaba com a exaustão, né? Hoje eu estava conversando com as alunas no grupo de constelação ali, né? Que a gente inicia às 8 horas, e algumas delas escreveram algumas coisas, assim, dentro do grupo, né? Coisas bem importantes e que tem tudo a ver com esse assunto. E detalhe que eu já tinha sentido, já tinha divulgado o assunto da aula e depois elas falaram, né? Mas algumas falando a respeito de cansaço físico e mental, né? Alguma coisa sentindo como se a sua energia fosse drenada, com a cabeça pesada, né? A outra sentindo mais sintomas físicos também, né? A respeito da parte mais do feminino, útero, cólicas, né? Coisas assim, pensamentos de irritabilidade, impaciência, algumas coisas que nós precisamos estar presentes e observando a nossa condição, observando também os nossos ciclos. Porque não achem assim, muitas falam: "Ah, mas eu nem tenho mais ciclo". Sei lá, né, já teve menopausa, alguma coisa. Tem ciclo, sim. Todas nós continuamos tendo ciclos, né? E isso é importante. Outras sentindo questões de intestino, né? Intestino mais parado, né? Cansaço, ansiedade. Olha quantas coisas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes pode parecer assim, estamos colocando coisas ruins, né? Compartilhando coisas ruins. Não é isso. Quando a gente fala que ver é ser livre, é porque todo mundo precisa estar se observando para poder se sentir bem. E se não houver esse reconhecimento das coisas que tu está sentindo, muitas pessoas podem ter sentido tudo isso hoje e não terem prestado atenção no que era. E nesses momentos é que a gente deixa estourar em coisas que não são as responsáveis por aquilo que a gente está sentindo. Então a gente poder ter um tempo de parar, se olhar, por que que eu mando no grupo? Como vocês estão? O que vocês estão precisando para a gente trabalhar hoje, né? Como estão se sentindo? Quantas vezes tu para por dia, por semana, por mês?
para realmente se olhar e pensar o que eu estou sentindo. Ver é ser livre. Para ver, a gente precisa estar presente, né? Outras falando aqui a respeito da imunidade, sentindo a imunidade mais baixa, sentindo uma intensidade emocional. E o que me chamou a atenção também é ansiedade por coisas boas que estão acontecendo. Por coisas boas, por quê? Porque quando a gente recebe aquilo que a gente quer, existem os desafios para que a gente possa conseguir realizar as coisas que as oportunidades estão trazendo. Então, até entender o porquê das coisas que a gente está sentindo, já limpa, já equilibra os nossos relacionamentos, já faz com que a gente se veja de uma forma mais tranquila, mais madura, aceitando a situação e fazendo o melhor que a gente pode, né? Então, assim, é um tanto de coisas aqui, eu falei algumas aqui para vocês verem a quantidade de coisas que se sente durante um dia, durante uma semana, e que na maioria das vezes as pessoas não conseguem reconhecer, não conseguem perceber. E aí o que que acontece? Dentro dos relacionamentos se drena a energia, por quê? Porque a gente acredita que o outro está fazendo algo para me irritar, porque a gente acredita que uma situação no trabalho é o que está drenando a energia, quando na realidade é o nosso estado interno para receber a vida. Porque num dia legal, num dia que tu tá com a energia legal, tudo aquilo ali poderia acontecer, que não abalaria, entende? Outras alunas também relatando, né, mudanças que estão fazendo. Por exemplo, na alimentação. Né? Eu me identifico muito com isso, porque dependendo da forma como a gente criou essa relação com o alimento, ele tem um lado emocional também. E aí a gente fazer uma reeducação alimentar gera sim, né? Tá sujeito a gerar uma sensação de abstinência, de eu ter que olhar para as minhas emoções sem aquela bengala que era a comida. E precisar passar por algumas coisas. Porque se na hora que eu tô sentindo, ao invés de eu ver, eu vou lá comer, ou eu vou lá, né, sei lá, ter uma compulsão por alguma coisa, um vício por alguma coisa, né? Eu não consigo ver, sentir e aprender com aquele sintoma. Eu só abafo, né? Ou tomar um remédio, por exemplo, a pessoa que toma remédio toda hora, não consegue nem se entender. Às vezes é necessário, não tô aqui falando que remédio é ruim. Mas estou falando que a gente não pode simplesmente se anestesiar com as coisas para se sentir melhor ali naquele momento, porque o corpo dá sinais. E quando a gente anestesia, é mais uma forma de drenar a energia, tá? Percebam se isso está fazendo sentido para vocês. Vão escrevendo se quiserem, tá? Uma coisa importante para a gente estudar hoje é que quando tu está te sentindo com a energia um pouco mais baixa, vamos falar assim, não quer dizer que tu esteja sem força, quer dizer que tu está colocando a tua energia num lugar que não é o correto para ti nesse momento. Observe em que assuntos vocês estão se envolvendo, o que que vocês estão assistindo, as coisas que vocês estão pensando. Gente, até um filme tá sujeito a drenar a energia de uma pessoa. Porque eu já disse aqui, o cérebro não entende o que é real e o que não é real. Para ele, tudo está acontecendo aqui e agora. Entende? Então, assim, dependendo do tipo de coisa que tu assiste, que tu lê, que tu ouve, os assuntos que tu te envolve, as coisas que tu tá resolvendo, que não são tuas, ou a forma como tu está resolvendo as tuas coisas. Pode ser que esteja colocando a tua energia num lugar que não é correto nesse momento para ti, que não é construtivo. E muitas mulheres nesse momento entram em modo sobrevivência. A gente esteve falando isso semana passada, né? Do excesso de responsabilidade, desconexão com o próprio corpo, muitas vezes até a culpa por cuidar de si, porque está envolvida com tanta coisa. É como se você mesma não fosse importante, né? Uma perda de identidade, uma coisa assim de não se olhar mesmo, né? E como que o corpo responde a isso? Cansaço, dentro do que as alunas trouxeram ali, intestino desregulado, o que que está travado? O que que não está absorvendo? O que que não está colocando para fora? O intestino é o segundo cérebro. Como que nós podemos olhar para isso?
Dificuldade de perder peso, que algumas de vocês têm colocado isso também, eu tenho recebido mensagens no privado também a respeito disso, né? Então, tem algumas raízes sistêmicas para isso. Também uma delas, que é um padrão que se vê mais, é eu preciso crescer, ser forte, eu preciso crescer no tamanho para poder me proteger, né? Tudo isso. Existem exceções também? Existem, né? Mas uma das coisas é essa conexão com o masculino, de meu masculino não está regulado, não está equilibrado. Eu preciso crescer para me sentir segura, né? Normalmente é algo que precisamos olhar mais na parte masculina, mais no relacionamento com o pai. Tem exceções? Tem. Estou contando padrões para vocês entenderem o que que existe. Falta de foco, desânimo. E aqui no fluxo infinito de expansão, nosso trabalho é colocar as coisas no lugar e viver em fluxo. Não tratar apenas sintomas. Não é, estou com o intestino preso, vou lá tomar um remédio para soltar. Se eu preciso tomar o remédio, eu tomo, tá tudo certo. Mas o que isso quer me dizer? Onde está travado? O que que está acontecendo? Sabe? E essa coisa do intestino travado também, o que já aconteceu comigo é que quando eu comecei a me alimentar melhor, o meu corpo começou a absorver mais o que eu estava comendo, daquilo que eu estava me alimentando, e eu comecei a ir menos ao banheiro. Porque ele absorvia mais as coisas boas que eu estava colocando para dentro dele, precisava colocar menos coisas para fora. Então, observem isso também. Essa reorganização interna. A forma como as tuas células se alimentam, elas precisam ser reeducadas. Se a gente se alimenta, vou dar um exemplo bem material, né, de alimentação mesmo. Se a gente se alimenta de muito açúcar, de muita farinha, as células estão acostumadas a receber esse tipo de alimento. Quando a gente começa a se alimentar com coisas mais saudáveis, existe toda uma transformação e uma readaptação em cada célula do teu corpo. Então está sujeito sim, que no início, opa, como é que eu vou receber essa energia? Como é que eu vou absorver isso? É tudo novo. Mexe. Até chegar a trazer uma energia de novo, essa engrenagem funcionar com esse novo alimento, a mesma coisa quando se muda um padrão emocional, mental, energético. O corpo reage, a energia reage, os pensamentos reagem. Nós precisamos nos readaptar, entender o nosso lugar dentro dessas novidades. Então, toda mudança é legal que seja acompanhada de alguma forma, para que a gente entenda o que é normal dentro do que está acontecendo na nossa transformação. E o que pode ser algo assim, um sinal de alerta, para nos chamar a atenção, né? E eu trouxe aqui alguns pilares, algumas coisas que eu acredito, né, que podem regular essas pessoas, essas mulheres, enfim, né, que estão vivendo em sobrecarga, que estão vivendo fora do seu lugar, né? O primeiro deles, o primeiro pilar que eu quero falar é a presença e o foco. A raiz sistêmica disso é a energia espalhada, estar honrando coisas que não são tuas. Pensamento excessivo sem sentir. Eu não sinto com o meu coração, eu só obedeço às crenças. Será que as crenças me levam adiante? Uma vida vivida apenas para outras pessoas. A pessoa acha que tem que se doar para ser amada, para merecer ocupar o seu lugar. Para ter presença e foco, a gente começa a entender realmente o que é nosso. E a gente começa a trazer a nossa energia de volta. Quando a gente constela, e semana passada fizemos muito isso, né? Todas fizeram um diagnóstico sistêmico na nossa aula das 8 horas, das 20 horas. Para cada uma, né, que precisava escolher um caminho, que estava precisando constelar, se compreender mais, a gente fez o movimento. E como é interessante essa integração das partes, essa compreensão de que se eu não estou com presença, se eu estou sentindo que eu não estou com energia, eu preciso ir lá e recolher as minhas partes que estão nos lugares que não me cabem, para eu ter integridade de olhar para a minha missão e para o meu caminho. Eu escolho o foco. Se tu conseguir dizer para ti mesma, eu escolho o foco, eu estou aqui agora, isso já muda tudo. Óleos essenciais que trabalham, que trazem clareza, foco e presença. Hortelã-pimenta é um maravilhoso, né? O peppermint se usa para diversas coisas. Falamos a respeito disso semana passada também. Alecrim,
foco na ação, com alegria. Que é melhor que isso? Aplicar nas têmporas, cuidar do peppermint nos olhos, né? Porque ele tem pimenta e ele é refrescante. Aplicar nos pulsos. Muito bom, áreas de absorção, né? Áreas que trazem um centramento. Tem alguns exercícios, algumas coisas que a gente pode fazer no terceiro olho também. Então, tem muitas ferramentas que a gente pode usar, né? Às vezes, um óleo essencial e uma prática, uma fala sistêmica, minutinhos ali, podem trazer essa presença. Então, a gente trabalhar essa concentração energética, porque sem presença não há produtividade, não é saudável, né? Para a gente poder alinhar esse cansaço, essa falta de disposição, né? Sair do tenho que. Lembra que a gente conversou nas aulas anteriores? Tenho que, né? Eu não sinto prazer no que eu estou fazendo, eu tenho que fazer. Porque isso é ser a pessoa que eu sou, isso é realizar a tarefa que eu realizo. Como que tu tem se sentido realizando as tuas tarefas? Como que tá esse pilar da tua energia? A ponto de quando tu diz assim, eu posso viver com leveza. Como tu te sente quando tu diz pra ti mesma isso? Fechem os olhos um pouquinho, respirem um pouquinho e digam pra si, eu posso viver com leveza. Percebe como que o teu corpo reage, como que tu te sente. Eu mereço fazer o que sustenta a minha energia. Tu acredita nisso? Ou tu ainda tá precisando de uma ajudinha pra acreditar? Né? Para essa questão energética de trazer esse centramento de energia, o lemon, por exemplo, é muito bom dentro da aromaterapia. Tanto a ingestão, hoje mesmo eu coloquei uma gotinha de lemon num copo d'água e bebi. Tava com um pouco de azia, né? Tava precisando me centrar. É impressionante. É impressionante, é como tirar com a mão, né? Laranja selvagem também é muito bom para isso. Muito bom, dá um up, né? Mas o lemon ele faz essa limpeza ao redor da energia dos pensamentos e ele traz o centro, né? Então esse pilar energia pode ser trabalhado dessa forma. A gente substituir todo o nosso esforço por ordem, porque a energia volta para dentro da gente quando existe alinhamento. Esse pilar também de trazer mais amor pelo que a gente é, pelo nosso corpo, essa conexão. Sair do corpo em modo alerta e proteção. A gente realmente olhar com mais amor, sair do medo inconsciente, não ficar com retenção emocional, a gente poder se expressar, a gente poder mandar uma mensagem no grupo e dizer: estou me sentindo assim, estou me sentindo dessa forma. Num sentido de querer solução, não num sentido de reclamação. A gente não se abandonar mais, a gente poder se olhar com mais amor, com mais atenção. Porque o corpo, ele desperdiça energia e ele retém o medo quando ele sente que precisa se proteger, né? E às vezes até o se alimentar demais é o medo da falta, né? Uma sensação inconsciente de não sei quando eu vou ter disponível isso de novo. Então, tudo isso existe para a gente observar. Vejam também como vocês se sentem quando dizem assim: eu posso confiar, meu corpo está seguro. Fechem os olhos mais uma vez e digam: eu posso confiar, meu corpo está seguro. Como que o teu corpo reage a essa fala, né? Para essa regulação do corpo, a gente usa muito também o óleo copaíba, que eu já falei para vocês que para mim é um dos óleos mais completos dentro dos protocolos, né? Traz regulação emocional, regulação espiritual, né? Movimento, leveza, os óleos cítricos, né? Por exemplo, o grapefruit também, né? Ele traz essa. Os cítricos eles trazem esse movimento de leveza, é a limpeza, mas é o movimento do frescor. Sabe quando limpa o ar e vem aquele ar fresco, é como limpar o filtro do ar-condicionado, vamos dizer assim, sabe? E para ter centramento, a gente precisa de limpeza. As falas sistêmicas também trazem limpeza, tá?
Gente, um pilar que eu quero falar também que é importantíssimo é essa questão do intestino. Regular o intestino. Uma das maiores partes de absorção nutricional do nosso corpo é o intestino. E nós precisamos regular. Como eu falei antes, o segundo cérebro é considerado, né, o intestino. Então, o que que demonstra essa desregulação? Dificuldade de soltar, ansiedade, medo do futuro, controle excessivo por medo, né? O intestino ele fala de absorção e de eliminação. Eu solto o que não me serve, eu fico apenas com o que me serve. Eu confio no fluxo da vida. Olha quantas coisas o corpo está falando, né? Para intestino tem alguns óleos assim que funcionam bem. Para o movimento digestivo, principalmente o gengibre, né? Esses óleos que trazem mais esse calor, vamos dizer, né? O Temer também é muito bom. O Temer é um que tem até no Kit Kids, né? Que a gente usa nas crianças. Ele é muito bom. Porque sem confiança o corpo trava. Como eu disse pra vocês, vocês não precisam entender tudo isso aqui que eu tô falando. Vocês não precisam decorar tudo, vocês não precisam anotar tudo. Mas vocês podem saber que tudo isso existe, que tem algo que pode resolver as situações que vocês estão precisando resolver, que é simples, de fácil acesso, que a gente trabalha aqui no fluxo, não apenas em sessões, não apenas no grupo, mas no teu dia a dia, trazendo essa regulação para o teu dia a dia no momento em que tu está precisando. E um pilar também que eu quero falar é essa elevação da tua vibração. Ter novamente esse ânimo de viver, se reconectar com a tua identidade, conhecer novos hobbies, conhecer novos prazeres, ter uma vida funcional, sabe? Realmente não se abandonar, que é o que a gente vem falando muito aqui. Porque o corpo ele tá mostrando, se não tá legal, se tu não tá te sentindo bem por algum motivo, de alguma forma ele tá mostrando que tu precisa se olhar mais, que tem algo que não tá equilibrado, que tem algum lugar que tu tá colocando tua energia que não é o lugar devido para tua energia, né? Então tem alguns óleos essenciais também que elevam a vibração. Alguns deles, né? Eu tenho alguns que eu uso assim, é, tem um que se chama até Elevation, né? Que é um, meu inglês é maravilhoso, tá, gente? Mas vocês estão entendendo. Ele é um mix de óleos essenciais que elevam a vibração, né? É um roll-on. Tu compra um roll-on e usa ele em todos os momentos que tu precisa. Não precisa nem misturar, não precisa fazer nada. O laranja selvagem também serve bem para isso, né? É muito bom. O Wild Orange, para quem tiver, né? Algumas de vocês tiveram esse óleo essencial como óleo essencial do ano. Ele, se eu não me engano, olha, preço de fábrica, para quem tem o cadastro, eu não lembro se é 26 ou R$ 29. Gente, é muito acessível. É muito acessível, né? Para mudar a tua química, né? Quero saber se vocês têm perguntas. Quero saber, assim, como é que vocês estão vendo esse assunto que a gente está trabalhando, né? Existem muitas práticas de autorregulação. Muitas práticas. É só realmente cada uma escolher a sua. E se firmar na constância de fazer. Para quem está no grupo de constelação das 20 horas, que está praticando as práticas do constelar da mente, que está ouvindo as meditações todos os dias, de 5 a 10 minutos, que está se autoconstelando todos os dias, em 10 minutos tu te autorregula. Com poucas perguntas, com alguns exames, algumas coisas bem simples trazem essa autorregulação, né? Por exemplo, a gente se perguntar: onde a minha energia está presa hoje? Onde eu estou retendo energia? Ou onde eu estou dando vazão para minha energia, né? Onde estou perdendo energia. O que que eu estou segurando? O que que eu posso soltar? O que eu posso escolher diferente? O simples fato de saber fazer essas perguntas inteligentes que são de constelação traz respostas. É a respiração e o autoexame trazendo respostas. Se usar aromaterapia junto, melhor ainda. E vejam bem, regular não é controlar. É usar as perguntas como uma abertura de portas para que as respostas cheguem. Não é controlar, é se posicionar. Entendem?
Perguntas, gente, alguma coisa que vocês queiram saber? Tudo é mensagem. A todo momento o corpo está falando. A todo momento o corpo está buscando autorregulação e dando sinais. Esses sinais é o quê? É aquilo que tu tá tentando fazer uma coisa e tu não tá conseguindo porque tu tá prestando atenção no que o teu corpo está dizendo. E eles começam mais tranquilos e à medida que a gente não vai dando atenção, eles começam a aumentar. Os sinais começam a aumentar, né? E a coisa vai ficando mais complicada. Então, nós podemos fazer esse trabalho de início, perceber algo que não está legal e querer transformar, para não deixar criar uma bola de neve, para não deixar levar para o lado pessoal, para não deixar chegar o momento de dizer uma coisa para alguém que a gente não deveria dizer, dizer de sangue quente, e depois ainda ter que resolver uma situação. Né? Então, assim, se autorregular é se prevenir de tudo isso. E autorregulação, eu estou dizendo para vocês que é possível se autorregular de 5 a 10 minutos por dia. Quem quiser conhecer mais desse caminho, converse comigo, porque os resultados estão aí, tá? Vou tirar uma cartinha pra gente aqui. Qual o caminho de autorregulação hoje, para todas nós que estamos aqui? Qual é o primeiro passo? Deixa eu arrumar a imagem aqui para vocês poderem ver a carta com mais nitidez. Que assim vocês me enxergam melhor, mas assim vocês enxergam a carta melhor. Aqui. Muito bom. Olhem para a figura dessa carta, né? O dois de paus. O número dois, ele fala de equilíbrio. Quando eu me equilibro, a evolução vem em dose dupla. Quando eu me equilibro, quando eu me centro, né? E o que é esse equilíbrio? Eu me harmonizar com o meu feminino e com o meu masculino, que vem essa energia pelos pais, pela ancestralidade, eu me harmonizar com isso e criar um equilíbrio na relação comigo mesma, tá? E o dois de paus, ele diz assim: você tem um mundo nas mãos. Tome decisões e faça algo com isso. Muitas possibilidades, né? Não espere mais para tomar decisões e transformar o que é preciso. Tu tem as bênçãos. Quanto mais espera, essa carta diz assim, quanto mais tu espera, mais doente tu fica. Por quê? Porque eu não saio daqui, da minha sacadinha, né? Eu não saio dos bastidores. Eu não vou lá viver aquele oceano, aquele morro. Eu tenho o mundo nas mãos, mas eu fico aqui, presa. Eu preciso sair daqui e fazer algo com isso. Confiar na força que eu tenho, no conhecimento que eu tenho, tomar decisões, agir. Esse é o momento. Não é momento mais de esperar, é de olhar para as possibilidades, ter presença para saber escolher o caminho. Se eu não consigo sozinha, busque orientação. Busque orientação. Mas essa carta, ela não chama nem uma segunda carta, para vocês verem como ela é certeira. O equilíbrio vem pela ação, quando eu tenho presença e entendo o meu caminho. O que eu preciso fazer de forma assertiva? Tá bem, minha gente? Serviu para vocês essa cartinha bem básica aqui? Estão tudo bem aí? Estão dormindo? Ninguém me deu nem boa noite hoje aqui? Estão acordados ouvindo? Ah, agora a Gi mandou um coraçãozinho. Muito bom, muito bom. Ai, ai. 20 horas. Muito bom estar aqui com vocês, gente. Coisa boa estudar. Serviu total, diz a Vânia. Porque às vezes a gente fica, né, Vânia, patinando numas coisas, nas mesmas coisas, faço, não faço, falo, não falo, decido, não decido, o que que é, faço pelo outro, faço por mim. Como é que é isso? Tome decisões e faça algo com isso. Por quê? Porque bem no fundo, todos nós aqui sabemos as respostas. No fundo, nós não temos dúvidas. O campo é claro. O campo é claríssimo. Presença de si, a voz do coração de estudo. Sim.
Serviu, diz a Rogéria. Sim, boa aula, coisa boa, Vera. Amei, que bom. É legal essas aulas de meia hora porque a gente colhe algumas coisas, é intensa de conteúdo, né? Dá um boom. Ai, ai. Para, Jéssica, chineladas sistêmicas. Para todas nós. Para todas nós. Eu falo, eu sou a primeira que ouço, vocês já sabem disso, né? Que a profinha aqui não é nada perfeita, né? Vocês sabem como é que funciona a coisa. Que nem de Hilário, né? O professor Hilário. O professor é um canal, é um cano. E a gente tá aqui aprendendo também, né? Vou contar uma novidade para vocês que eu contei no grupo de constelação da semana passada, né? Que nós estamos nos mudando segunda-feira que vem, tá? Nossa mudança sai daqui de Santa Maria domingo de manhã. E na segunda-feira, na madrugada de domingo para segunda, estamos indo para São Bento do Sul, em Santa Catarina, lá perto do Paraná. Dessa vez não é Florianópolis, é um pouco mais para cima, perto de Joinville. Para vocês terem uma ideia, dá 100 quilômetros de Curitiba, né? Mais perto de Curitiba do que Floripa. De Floripa dá 250. Fica assim mais ou menos uma hora e pouco do litoral, é pertinho da praia, que vocês sabem que eu gosto, né? Então, estamos indo para lá por causa de boas oportunidades, graças a Deus. Meu marido vai trabalhar lá. Já estamos com a casa alugada, já escolhemos a escola para Eloá e estamos indo. Então, na segunda, ou eu vou estar na estrada, ou eu vou estar numa cidade no meio do caminho, dependendo de como a Eloá aguentar, né, esse tirão, essa viagem. Por mais que a gente vai sair cedo. Eu não sei assim, ou se eu já vou estar lá em São Bento do Sul, então eu vou combinar um outro dia para dar aula para vocês, tá? Então, segunda que vem nós não teremos aula, nós vamos fazer aula num outro dia. Eu lembro vocês, tá? Fiquem tranquilos, mas eu já quero avisar aqui e dar essa notícia também, para que vocês mandem boas energias, para que a gente possa fazer essa mudança na guarnição divina e prosperar, né? Que é o que a gente está querendo com essa mudança também. Nossos trabalhos online seguem iguais, tá? Vamos seguir. Coisa boa a gente poder estar online, a gente poder estar aqui de qualquer lugar do mundo, juntos, né? Todos juntos, tá? Obrigada, minhas queridas, obrigada. Só na segunda mesmo, por essa função de ser o dia que a gente vai estar viajando, né? E a gente ainda não vai estar instalado em casa. A internet a gente vai instalar durante a semana também. Eu vou avisando vocês de como que as coisas vão estar, tá bom? Obrigada, obrigada, Carmen. Coisa boa. Continuem contando comigo, tá? Continuem contando comigo que estarei aqui com vocês. Que seja uma fase próspera para vocês, felicidades. Coisa boa, Rogéria, obrigada, tá bom? Grata para quem estava na aula até aqui. Vamos seguir agora com o grupo de constelação. Bora se constelar. Quero ouvir vocês, ver como é que estão, tá bom? Vou pausando a gravação aqui.